Eu fiz um tweet em março deste ano dizendo: vi a notícia que Gustavo Petro mandou o embaixador argentino embora depois das declarações do Milei. Eu pensei, nossa, esse é foda, tem razão a esquerda mais radical falar tão bem da política dele. Aí eu fui ver a popularidade dele. E tipo, o que vocês estão comemorando, camaradas? O que eu estava lendo no Twitter era que o Gustavo Petro era a Beyoncé da nova esquerda. Ele mobiliza, ele tensiona, ele luta, o povo vai à rua. Quando eu fui ver, o homem mais isolado que tudo, prestes a dar tiro na cabeça e deixar uma carta escrita: saiu da vida para entrar na história. O cara sem apoio até da própria base, sem popularidade, sendo massacrado pelo velho discurso de corrupção. Aí me comentam assim: mas popularidade é métrica, Bira? Minhas amizades, a única coisa que importa num sistema em que você tem que ser eleito por voto da maioria é a popularidade, nada mais importa. Nenhum político pode se queimar. É claro que ele deve acenar para a sua base, mas quanto mais ele puder agradar, melhor. Aqui nós chegamos num assunto que eu posso ser bastante criticado, mas eu realmente não me importo, que é o papel do STF, o Supremo Tribunal Federal. A importância do STF para o progressismo no Brasil. Só uma coisa, tá? Ele está se baseando muito no modelo eleitoral. Tudo bem, né? Ele estava falando num caso, né, específico. Mas vamos lá. Quando nós falamos, por exemplo, da esquerda radical, tá? Nós falamos de uma luta que é muito marginalizada, tá? Em 2022, né, teve candidato da esquerda radical que se candidatou, por exemplo, né? Falar dois só, né? O Léo Pericles e a Sofia Manzano, e os dois não tinham políticos lá dentro da Câmara dos Deputados, enfim, lá no Congresso, e, portanto, eles não poderiam ter horário eleitoral enquanto candidatos à presidência da República. Sim, se candidataram à presidência da República. Léo Pericles, um homem preto, tá? Faziam, se eu não me engano, uns 80 anos que não havia um candidato preto concorrendo às eleições aqui no Brasil, e ele foi censurado, tá? Quando nós falamos, né, da esquerda radical, nós falamos justamente dessa mobilização da classe trabalhadora, né, visando algo maior, tá? Por exemplo, quando nós votamos no Lula, né, em 2022, foi uma estratégia nossa, né, para termos pelo menos, né, o mínimo de possibilidade de existirmos, né, enquanto pessoas que lutam, né, por uma política revolucionária. Tá? Na ditadura militar mesmo, né, muitos dos partidos que visam revolução tiveram vários de seus idealizadores, né, principais militantes mortos. Tá? Então, assim, nem tudo, Bira, é sobre maioria. Porque senão, aí a gente entra justamente na armadilha que temos hoje na política brasileira, né, do nosso Congresso. Né? A maioria dos congressistas hoje são de direita. Muitos que saíram de direita e que entraram outros de extrema direita. Essa política de conciliação pode ser muito popular. Significa que ser popular é bom? Não. Lula ganhou conta da conciliação. Né? Vamos trazer até um pouco de contexto histórico, né? Se eu não me engano, em 87, me corrija se eu estiver errado nos comentários, mas enfim, quando Lula concorreu com o Fernando Collor de Mello, né, a Globo, ela manipulou o último debate que tinha, né, o Collor tinha um monte de papéis na mesa e falava, aqui estão as provas contra você, e levantava os papéis e, tipo, só papéis, sabe, não era absolutamente nada. Bagunçaram o cabelo do Collor, tentaram fazer o Collor uma pessoa mais popular, sabe, uma pessoa mais parecida com a classe trabalhadora, e o Collor ganhou por conta de manipulação da mídia burguesa, da Globo. Hoje nós vemos a Globo, né, com drag queens, Glória Groove, esse povo todo, né, esse povo alegre, zoeira, né, mas enfim. Eles são o maior exemplo possível de adaptação para lucrar.
A Globo continua tendo o poder que tem, sabe? A Globo sempre foi extremamente poderosa. O Globo deu esse golpe midiático no Lula, né? E o Lula, né, por fazer as conciliações que ele faz, ele pôde ganhar a primeira eleição e a segunda que ele concorreu. Nós sabemos muito bem que a terceira que ele estava concorrendo, ele foi preso ilegalmente. Nunca vamos esquecer disso, tá? O Lula sofreu um golpe de novo. E detalhe, com liberação do STF. É triste, é complicado, sabe? É bom ter maioria, mas quem conhece da luta dos partidos revolucionários sabem que a gente não tá aqui para concorrer à eleição, tá? Concorrer dentro da democracia burguesa é pedir para dar ruim. Vamos seguir com o vídeo. É absurda. É claro que o STF vai manter os negócios da elite. É claro que o STF vai se posicionar contrário a muitos processos de trabalhadores. O que vocês esperavam? Uma instituição do Estado burguês ser contra a burguesia? Mas o que eu enxergo pelas minhas lentes, pela minha biografia, é que o STF é um amigo do progressismo no Brasil. Em maio de 2011, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal que legalizou o casamento entre homossexuais. O Código Civil, por exemplo, dizia que a união estável era entre homem e mulher com o objetivo de construir família. Desse artigo do Código Civil, podemos entender todo o drama que os conservadores e direitistas fazem sobre gays não se reproduzirem. É porque, pela lei do Brasil, de 2002, união estável é para se fazer família. E como diria Levi Fidelix, aparelho excretor não reproduz. Dizia. Deixa essa parte também. Bem, o STF fez a sua interpretação da lei permitindo a união entre pessoas do mesmo sexo. Em junho de 2019, o STF faz a homofobia ser crime ao equipará-la ao racismo. Em 2024, o STF vai decidir se descriminaliza o porte da maconha. Pois bem, eu quero agora conversar com você, olho no olho, na verdade. Se um político, o Lula, a Dilma, até o Bolsonaro, tivesse proposto o casamento gay, ou a criminalização da homofobia, ou a descriminalização da maconha, se algum político tivesse proposto essas pautas, primeiro, elas seriam aceitas pelos deputados e senadores do Brasil? Segundo, elas teriam um bom impacto entre a população? As expectativas mais otimistas mostram que 46% da população brasileira é favorável ao casamento gay. Em março de 2024, 67% da população era contrária à descriminalização da maconha. O levantamento anterior, feito em setembro do ano passado, ou seja, apenas 6 meses antes, tinha 61% das pessoas contrárias à descriminalização. Houve um aumento de 6% em 6 meses. Sobre o aborto, em março de 2024, 42% dos brasileiros acreditavam que a lei do aborto devia continuar como está. 35% acreditavam que o aborto devia ser proibido em qualquer caso. 15% acreditavam que devia poder abortar em mais casos e 6% acreditava que deveria ser legalizado em qualquer caso. Colocando naquela escala de 10 pessoas, nenhuma pessoa inteira no Brasil é favorável ao aborto em qualquer caso. Qual político, então, que quer ganhar voto, que quer a maioria, vai se posicionar a favor do aborto em qualquer caso? Nenhum. Nos comentários da fala de Lula, em que ele diz ser pessoalmente contra o aborto, mas favorável a deixar a legislação como está, você vê uma enxurrada de mensagens comemorando o posicionamento dele. São, em sua maioria, mulheres contentes que ele é contra o aborto e endossando que é sim uma questão de saúde pública. Não é o Twitter, não é a Santa Cecília, não é a nossa bolha do algoritmo, é o Brasil real, é o Brasil do trabalhador brasileiro metafórico da senhorita Bira. Isso. Vamos lá. Tá, vamos lá. Eu não deu para entender por que você falou que o Supremo Tribunal Federal é progressista, tá? O Supremo Tribunal Federal, primeiro, tá fazendo o mínimo, o básico, e às vezes mal feito, né? Assim, mal feito para quem, né? Mal feito pra gente, né? Como você próprio citou, né? O Supremo Tribunal Federal, ele defende, né, em muito a classe burguesa, né? Tanto que foi o próprio Supremo Tribunal Federal que fez com que o Lula fosse preso
em 2018. Mas vamos lá. Quem gosta de aborto? Quem é a favor? Tipo, eu gosto muito do aborto. Gente, aborto é ruim, até para mulher que aborta e tudo, e é uma questão de saúde pública. Aborto não é legal não, tá? Ninguém vai defender o aborto de, nossa, aborto é legal, aborto é cult, abortar é progressista, mulheres abortam, homens trans abortam. Tipo, o que o Bira quer dizer, sabe? Colocar o Lula nessa posição de, nossa, o Lula falou contra o aborto. Também, caralho, né? Assim, tem muita coisa para criticar do Lula, muita coisa, mas falar disso, assim, sei lá, não... Bira deu uma viajada gostosa ali, mas enfim. Isso me mostra como esse identitarismo é bobo. Você não tem útero, não pode opinar. Você não engravida, você não pode opinar. Minhas amizades, não se preocupe. O que não falta é mulher na política para falar contra o aborto. Na verdade, 50% das mulheres do Brasil acreditam que uma mulher que abortou deve ser presa. Então, Bira, né? Por que isso acontece? Por que tem muita mulher machista? Por que essas coisas acontecem? Porque nós vivemos em uma sociedade patriarcal, nós vivemos em uma sociedade em que não há democracia popular, há uma democracia burguesa. Nós vivemos em um país em que a mídia é hegemônica, em que a mídia bate para o lado contrário das pautas populares, das pautas humanas. Nós vivemos em um país punitivista. Nós vivemos em um país em que muitos programas enaltecem assassinatos vindos da polícia. Enaltecem. Então, assim, o que acontece na sociedade é um reflexo da política. Um reflexo da política hegemônica. Significa que em todo cenário possível as pessoas vão pensar desta forma? Não, muito pelo contrário. Por isso que nós temos que defender, né, a ciência, por isso que nós temos que defender o pensamento crítico, por isso que nós temos que vir aqui nos posicionarmos. Por isso você, Bira, tem que fazer um trabalho, né, de parar de falar tanto das suas opiniões e do nada citar Beyoncé como, como referência, sabe, para falar sobre política de pessoas pretas e realmente tentarmos fazer um trabalho sério, sabe, realmente, assim, a gente olhar para a realidade, né, e nós tentarmos, de fato, avançar e trazermos mais das nossas junto com a gente, tá? Por isso que a gente tem que fazer isso. Vamos juntos, sabe? Tem como fazer muita coisa. E o Supremo Tribunal Federal está fazendo o básico, tá? Não, não pense que é algo ultra revolucionário e, oh meu Deus do céu, é o básico. É que, infelizmente, a maioria da população brasileira, que nem eu falei, né, tem até esse pensamento punitivista, então tem que mudar a lei, então. Né, quando a gente fala de direitos humanos, então é algo absurdo, e o Congresso o STF está falando de direitos humanos, oh meu Deus, progressismo. É a nossa Constituição Federal, né? Acho que o mínimo é respeitar ela. Eu acho. O STF ele é feito para isso, sabe? Por que as pessoas do mesmo gênero não podem se casar? Tá, a mídia hegemônica vai ficar nadando contra. Fizeram isso com Lula. Não fizeram isso pra caramba com Lula? Várias revistas, ó corrupto, ó não sei mais o que lá. Aí termina a bosta daquele processo. Termina com o próprio Moro. Com o Moro falando que era um ato de ofício indeterminado. E por conta deste fim de processo do Moro, escrito pelo Moro, o Lula foi solto. A mídia hegemônica não joga contra. A opinião da mídia hegemônica não molda mentes. Molda pra caramba. Molda pra caramba. Então é isso, tipo, né, quando nós falamos das nossas políticas, né, visando
uma revolução e tudo, a gente não tem a mídia hegemônica do nosso lado, vai ser tudo muito mais difícil. Mas significa que as pessoas não podem mudar? Sempre podem, gente. Sabe, o que a gente não pode perder é a fé. Né? A fé na educação freiriana, sabe? E na possibilidade das pessoas serem melhores a cada dia. Muita gente hoje que está perdida, né, na extrema-direita e na direita é por medo. Medo. Tem medo do desconhecido, a mídia hegemônica tá lá batendo a mesma coisa todo dia. E, tem como fazer essa política de base e é por isso que nós estamos aqui. O ponto não deve ser a identidade. O ponto deve ser a ideia. Eu prefiro que Eduardo Suplicy vote projetos que afetam a minha comunidade, que afetam a mim, do que a Carla Zambelli e talvez a Simone Tebet. Fernando Holliday, gay, negro, votaria como eu gostaria que um político votasse? Essa ideia de identidade não se sustenta. E eu vou ser muito claro para vocês agora, e eu vou dizer uma coisa que pode me prejudicar muito no futuro, mas eu não estou me importando com isso hoje. Eu já disse que eu sou antinatalista. É claro que eu sou a favor do aborto em qualquer caso, em qualquer momento da gestação, mas não temos só os nossos valores em jogo. O apoio às manifestações contrárias ao projeto de lei 1904 foi tão grande porque o projeto de lei atentava contra direitos já garantidos. Era um retrocesso. Não foi um avanço que nós fizemos, foi uma contenção. E não acreditem que nós venceremos essa. Há muito tempo eu conseguia me manter alheio a que eu via, sabe? O mundo está uma desgraça, mas meu aluguel está pago. Eu vou fazer uma viagem internacional no final do ano. Eu compro bolsa na Farfetch. Estão atentando contra os direitos básicos, mas tudo bem, eu me alimento bem, eu como o que eu quero, eu tenho lazer. O futuro é desesperador e ninguém vai se aposentar, mas tudo bem. Eu vou herdar os imóveis da minha avó, eu vou viver de renda de aluguel. Mas, minhas amizades, eu realmente me afetei pessoalmente com as notícias das últimas semanas. Eu realmente estou desolado. Vocês sabem que eu sempre disse que nós não íamos vencer, mas eu não pensava que a gente fosse perder tanto, regredir tanto, sofrer tanto. Uma das coisas que mais me chocou foi a notícia compartilhada pela Folha de São Paulo, de que uma menina de 15 anos tinha sido estuprada pelo marido de sua avó e foi fazer o aborto legal com 31 semanas de gestação. No Twitter, havia uma enxurrada de imagens de bebês prematuros, nascidos com 31 semanas, dizendo que aquilo era realmente um assassinato. Nenhum político que quer voto da maioria proporia o aborto livre no Brasil. Seria suicídio, infelizmente. Assim como não proporiam o casamento gay e a descriminalização da maconha. Então, quem deveria fazer isso por nós? O STF. E os políticos de direita conservadora já sabem disso. Por isso, atentam contra o STF. Querem ministros no STF e dizem que o STF não pode legislar. Foi o que aconteceu com a proposta de emenda constitucional 45 de 2023, conhecida como PEC das drogas. O Senado correu para frear a possível descriminalização da maconha que seria feita pelo STF. Agora nós chegamos num lugar muito difícil. A população brasileira não quer a descriminalização da maconha. A população brasileira quer que a lei sobre o aborto, no máximo, continue como está. Metade das mulheres do Brasil querem que aquelas que abortem sejam presas. A população brasileira não quer casamento gay. De 2017 a 2023, em 6 anos, o número de brasileiros contrários às privatizações saiu de 70 para 45. A maioria do Brasil não é mais contrária a privatizações. O nosso país e o mundo estão profundamente divididos e polarizados. O que fazer? O cenário de 2024 é aquele em que Trump diz querer fazer um Reich mundial. Reich, isso mesmo. O terceiro Reich foi o governo de Adolf Hitler. Em 2024... Tá, o que fazer, Bira? Sabe o que fazer? Ler o que fazer. Sabe? Aprender a se organizar. É isso que a gente pode fazer. É isso que a gente pode fazer, sabe? Quando você fala, Bira, que as pessoas não são importantes, né? Que se eu morrer, foda-se. Se todo mundo morrer, foda-se. Você tá
justamente sendo derrotista pra caramba, e você está justamente não pensando de forma prática como fazer uma atuação política, sabe? Como Bira, assim, me ajuda a te ajudar, por favor, me ajuda a te ajudar. Você mesmo está mostrando, né? 75% era a favor, agora é 45%, não, um número assim. Por que será, né? Será que é porque nós vivemos 4 anos de governo Bolsonaro falando a favor de privatizações? Será que é porque as pessoas foram radicalizadas à direita? Essa é que a gente pode chamar de radicalidade, né? Uh, o que acontece, né? Normalmente a gente chama, né, de extrema direita, né, justamente porque já é um modelo que está posto, né? Não é algo radical porque não vai na raiz e tenta mudar a raiz, não. Ó, já tipo, eles estão nadando sob o próprio problema e felizes da vida, sabe? E só estão querendo mais e mais e mais e mais e mais desses preconceitos estruturais, né? Dessa estrutura problemática, né? Não se trata de uma ruptura. As pessoas realmente foram muito para o lado da extrema-direita por conta de todo um contexto político, sabe? Por conta de, né, justamente também, né, do próprio STF, que foi a favor da prisão do Lula, né, e o Lula não pôde concorrer em 2018, vocês entendem? Então, vamos lá. Tem chance, tem chance das pessoas mudarem, tem chance da nossa luta de fato progredir, avançar, mas justamente a gente fazendo trabalho de base, a gente cuidando de cada um da classe trabalhadora e não falando numa classe trabalhadora que a gente imagina como uma classe trabalhadora nacional. Não é desse jeito. Tá? Novamente indico, vamos estudar sobre o centralismo democrático. Vamos fazer a diferença, né, a partir das nossas regiões, das nossas realidades, né, individuais e coletivas, mesmo que em grupos pequenos, e a partir disso nós podemos também pensar numa questão nacional, né? Mas para isso a gente tem que estar viva, para isso a gente tem que estar trabalhando, para isso a gente precisa viver, tá? Não basta só estar viva, a gente tem que viver também. 4, em que já sabemos que as redes sociais causam instabilidade nas democracias e temos Elon Musk muito afeito a desestabilizar países porque tem interesses econômicos. Bem-vindo, senhorita Bira, bem-vindo ao capitalismo. Bem-vindo à questão das mídias hegemônicas. O Bira descobrindo a política é muito bonitinha. Pena que fala muita merda.